Você está na Rádio Luz Radiônica. Ouça agora o programa Epifania do Ocultismo com o professor Maurício Delmanto. Boa noite! Sejam todos bem-vindos à Rádio Luz Radiônica. E hoje nós temos o segundo programa do nosso querido professor Maurício Delmanto, Epifania do Ocultismo. Oi, professor, como é que você está? Tudo bom? Uma ótima noite a todos os ouvintes da Rádio Luz Radiônica. E para quem está na internet, né, uma ótima noite. Eu não sei que horas que a pessoa está assistindo, né, mas que tem aí um ótimo momento. Hoje nós vamos falar sobre lembrando que nós já fizemos um programa sobre livros na temporada passada. Porém, eu estou sempre, digamos assim, renovando. Esse top 10, ele está sempre mudando. Então, cada ano, ele muda um pouco muda as colocações. E no final deste programa, eu vou falar também, vou dar algumas dicas para as pessoas que querem ler os livros, mas não têm tempo. Né? Até como ler um livro em 2, 3 horas, né? Ou como assimilar as informações de um livro durante 2, 3 horas. Não é nenhuma novidade, mas para algumas pessoas pode ser novidade. E é isso daí, vamos... Você acessa lá a nossa playlist no canal do YouTube, Epifania do Ocultismo 2023, e eu vou deixar aqui embaixo a descrição, né, no card, para você assistir o primeiro programa, para você se inteirar aí o ano da Lua, né, e saber um pouco mais. E aí, professor, eu queria falar para você, né, o ano passado você falou sobre os 10 livros, né, naquela de 2022, né? Uma lista. E agora eu sei que você, né, já tem os seus preferidos aí, né, os seus livros preferidos. Então Sim. Fala pra gente, conta pra gente qual é o seu primeiro livro. Ela tem que ser assim, tem que ser uma lista que mudou. Eu gosto muito da ideia de mudar de paradigma, mudar o mindset. Então, essa lista, ela tem que ser uma lista de livros que mudaram a minha mente em determinado momento, que vai mudar a vida de alguém. Então, essa lista ela tem que ser dessa forma. Tem 3 livros que não ficam nessa lista, na verdade 4. É que um é tão popular que as pessoas esquecem, que é seria a Bíblia, né? A Bíblia é um livro muito popular, só que as pessoas não leem. É um livro muito vendido, a pessoa vai lá, compra um livro, a Bíblia, e põe na porta de casa, né, na sala, abre lá no Salmo 91 e não lê a Bíblia. Então, acho que o primeirão aí já seria a Bíblia, que sempre muda. Só que tem 4 que estão fora desses 10, que eu acho que todo mundo que quer estudar esoterismo, ocultismo, qualquer pessoa que quer melhorar, ela tem que ler a Bíblia. Segundo livro, Alegria e Triunfo. Terceiro livro... A gente até tem uma live. A gente tem uma live, eu, a Sandra... Falando sobre Alegria e Triunfo. Maurício, eu vou deixar aqui embaixo também, para vocês. Isso. Pode falar. Espiritismo Pessoal é outro livro que as pessoas tinham que ler, que é ou pode ser tanto do Jagô, pode ser do Heitor Durville, do Jagô, Heitor Durville, ou o Victor Turnbull. E depois, um outro que tá fora dessa lista, mas eu acho que todo mundo a pessoa quer ler, a pessoa quer saber sobre lei da atração, física quântica, ela tem que ler esses livros aí. O Alegria e Triunfo, principalmente, física quântica tá ali, em tudo. Ou o Caibalion, né? Tá ali no Alegria e Triunfo.
O último livro seria Nossas Forças Mentais. São 4 volumes sobre poder mental. Ele te ensina tudo. Criação da egrégora, até o que o pessoal está falando aí sobre magia do caos, tem ali no livro do Prentice Mulford com outro nome, porque magia do caos é um nome novo, né? Nossas Forças Mentais tem mais de 100 anos. Então, esses são os livros que estão fora da lista. Por quê? Essa lista aqui, e são todos livros que mudam atualmente. Se a pessoa nunca leu a Bíblia, ela lê, ela muda a mente. Se ela nunca viu nada sobre leis universais que comandam o mundo, se ela lê Alegria e Triunfo, vai mudar a vida dela. Verdade. Se ela nunca viu nada e estuda magnetismo pessoal, como é o magnetismo, ela vai entender, o magnetismo, ela vai entender como funciona tudo na magia, inclusive. O Eliphas Levi, ele tem um livro chamado O Grande Arcano. O primeiro capítulo é só sobre magnetismo, e é impressionante. Então, mas se você tiver a base de um curso de magnetismo, e aí vai ler o Eliphas Levi, você já vai entender de outra forma que está ali. E o Nossas Forças Mentais é isso daí. A pessoa vai fechar ali como funciona a mente das pessoas, o poder mental, aí ela vai entender qualquer outro livro, o Segredo, ela vai entender qualquer outra, tudo que está funcionando no mundo. Ler, para ela mudar o paradigma dela, porque é tudo livro para mudar paradigma. Na minha opinião, Pai Rico e Pai Pobre. Pai Rico, Pai Pobre é o primeiro livro que a pessoa tem que ler. E esses livros estão na ordem que eu fui lendo, tá? Que eu fui descobrindo. Pai Rico, Pai Pobre, ele é um livro que ele mostra que nós temos uma... Por que uma pessoa fica rica e por que outra pessoa fica pobre? Por causa da mentalidade dela. O Pai Rico, Pai Pobre, ele é um livro que ele fala sobre essa mentalidade. E é muito importante as pessoas de hoje começarem a ler esse livro ou mudarem a sua mentalidade, porque nós somos educados para sermos empregados dos outros. O Pai Rico, Pai Pobre, ele muda esse padrão da mente das pessoas, porque ele fala o seguinte, que ele tinha um pai dele, que era professor universitário, e era classe média ou pobre. E tinha um amigo dele, que o pai dele era milionário e não tinha nenhuma instrução. Só que os dois pensavam de forma diferente. Né? Mas é interessante o ponto de vista dele ali. Segundo livro, Leis Dinâmicas da Prosperidade, da Catherine Ponder. Esse eu nunca li. Leis Dinâmicas... A Catherine Ponder... a Catherine Ponder, ela é de uma leva... Ela está viva ainda, hein? Ela deve estar com uns 80 anos, eu acho. A Catherine Ponder é uma leva de pastores escritores dos Estados Unidos, pastor evangélico e escritores de uma linha do evangélico, do evangelho americano, que é a Escola do Novo Pensamento. Então, você vai ter ali Norman Vincent Peale, que escreveu o livro O Poder do Pensamento Positivo. Você vai ter o Poder do Subconsciente, que é do Joseph Murphy. Você vai ter uma série de autores evangélicos, e a Catherine Ponder, para mim, deles é a que foi a melhor. Joseph Murphy é bom também, todos eles são bons, tem que ler tudo. Mas a Catherine Ponder, ela tem uma influência muito grande na nossa vida hoje, e a gente nem sabe. Por exemplo, sabe aquela roda que todo mundo fala sobre o poder da criação mental, que você faz um recorte de uma roda e põe a imagem daquilo que você está querendo, um carro zero, uma casa, tudo mais. A Catherine Ponder é que inventou. Há 50 anos, quando ela lançou esse livro, de 50 anos atrás, lá atrás, ela já falava dessa roda, ela inventou essa roda. Nesse livro, apesar dela ser uma evangélica, ela fala de telepatia, criação mental, ela vai dando uma série de técnicas da parapsicologia, que hoje seria falado que é simpatia, que é magia e tudo mais. É um livro importantíssimo, As Leis Dinâmicas da Prosperidade, importantíssimo. E ela tem uma outra série de livros interessantes, porque como que ela começou, qual era a missão dela? Porque cada um desses autores tem uma técnica, né? O Norman Vincent Peale, por exemplo, a maioria dos livros dele fala sobre alegria.
Poder do pensamento positivo, tem que ser alegre. O mundo está caindo, você tem que ficar alegre. Essa é a temática dos livros dele. O Joseph Murphy, ele fala muito sobre o poder do subconsciente. Todos os livros dele são para você influenciar o seu subconsciente para criar algo. A Catherine Ponder já não. Ela queria quebrar um paradigma da Igreja Católica. Porque o que acontece? Na Igreja Católica, isso acontece muito na Idade Média, eles começam a falar que para você ser aceito no reino de Deus, você tem que ser pobre. E ela faz o contrário. Então, ela vai ter um livro que é Os Milionários do Gênesis. Ela tem um livro para cada um. Então, ela fala que Moisés era rico. Ela tem um livro que ela fala que Jesus era rico. E ela vai provando, ela vai mostrando as partes da Bíblia. Né? Ela fala assim, olha, a Igreja Católica está errada nisso. Na verdade, você... se você for pobre... Tem uma frase dela que é maravilhosa. Ela fala assim, ser pobre é pecado. Esse é o título de um dos capítulos dela, ser pobre é pecado. Isso é um choque, né? Porque ela inverteu, né? Ela fala que a Igreja Católica fala que você tem que ser pobre para ir para o reino dos céus, mas... E ela vai explicando todas aquela parte do... É mais fácil um camelo passar pelo fio da agulha do que o reino ir para o reino dos céus. Só que os caras não falam que o buraco da agulha era assim, as cidades eram fechadas por causa da guerra, e à noite eles fechavam os portões, era tudo murado, e tinha um buraco chamado buraco da agulha. Se você chegasse à noite, depois de estar fechado, você tinha que passar por aquele buraco, que era um buraco baixinho no muro. E aí, como é que o camelo passava? Ele tinha que tirar as malas das costas e ele tinha que entrar ajoelhado por dentro daquele buraco. Ele tinha que ser arrastado para dentro da cidade. Então, Então, como é que o rico vai para o reino dos céus? Ele teria que, o quê? Largar a riqueza. Porque se você estiver apegado a tudo que está na terra, você não vai para o céu. É isso que eles querem dizer. Então, ela vai explicando tudo. A parte de Jesus eu acho interessante, porque, por exemplo, o pai de Jesus era o quê? Era um carpinteiro. Carpinteiro é uma coisa, marceneiro é outra. O marceneiro, ele faz móveis. O carpinteiro faz casas de madeira. Então, o pai de Jesus, ele não só fazia móveis, ele era um empreiteiro. Ele era um cara que fazia casas de madeira. Jesus era rico. Quando Jesus está para ir crucificado, ele tem um manto dele. E o manto dele é como se fosse um Hugo Boss da época, porque os guardas, eles começaram a sortear quem ia ficar com o manto de Jesus. Não porque Jesus era rei, mas porque aquele manto tinha um valor financeiro. Então, tudo aquilo, ele tinha dinheiro ali. Então, ela vai... Isso vai mudando atualmente. Conforme você vai lendo a Catherine Ponder, é realmente impressionante. Vamos lá. Próximo livro. Próximo livro... São dois, na verdade. A terceiro lugar são dois livros, que é O Pense em Riqueza, do Napoleão Hill. O manuscrito original. Porque o que acontece? O Pense em Riqueza, ele seria um resumo do manuscrito original. Eu tenho até ele aqui. O manuscrito original? Então, o problema do manuscrito original é que ele deve ter por volta... Ele é grossinho assim, o manuscrito original mesmo. O original tem por volta umas 600 páginas, ele é enorme. Ele é assim, porque às vezes você vê aí na livraria, eles fazem aquele pequenininho, sabe? Então, isso que eu ia falar. Como é que é o manuscrito original adaptar? Tá assim, manuscrito original, versão concisa, né? Alguma coisa assim. Se é conciso, já não é original. Então, mas se é conciso, não é original. Tem que ler o manuscrito original. O manuscrito original... Melhor, tudo Napoleão Hill é bom, né? Mas o Pense em Riqueza, por exemplo, ele tem lá as leis para você ficar rico. Só que o manuscrito original ele se aprofunda muito nessa ideia do Pense em Riqueza. Uma parte que eu achei maravilhosa... São duas partes ali desse livro que eu acho legal. Uma que ele faz um experimento. O poder da roupa. O poder da roupa. Então, por exemplo, ele pega um monte de gente, um monte de cara e ele entrevista essas pessoas de bermuda e camiseta regata, por exemplo. E o cara, ele tem uma atitude
sendo entrevistado daquele jeito. Aí ele pega essas mesmas pessoas e pede para eles colocarem uma roupa social no outro dia, e eles iam ser entrevistados com roupa social. Com roupa social, eles têm outra atitude. Uhum. Isso daí, se você fizer uma pesquisa, você fala, vou sair de rua de bermuda. E depois você sai na rua com roupa social, terno, gravata, tudo. Uhum. Sobre um dia que ele estava dormindo, aí umas 3 da manhã, 3h30, ele pula da cama, ele acorda. E fala, caramba, aconteceu alguma coisa. Né? Vem uma sensação, assim, estranha para ele, né? Uhum. Aí ele vai até a janela, e ele vai escrevendo, parece um livro de ficção científica, né? Ele vai até a janela e tá o vizinho dele tá na rua, assim. Ele fala, cara, meu vizinho tá acordado. Aí ele vai, se arruma, ele vai pra rua, e tá todo mundo saindo de casa, os vizinhos todos saindo, e ninguém sabe o que aconteceu. Você fala, pô, você já tá lendo, você pensa, será que o mundo está sendo invadido, disco voador, não sei o quê? Aí eles vão para a cidade, porque não tem rádio, não tem televisão, não tem nada ali, né? Não existia na época. Aí ele vai para a cidade, e aí na cidade ele descobre que tinha acabado, acho que a Primeira Guerra Mundial, que é como que é? Dia do armicídio. Tinha acabado a Primeira Guerra Mundial. Então ele fala que todas as pessoas... Só que isso é depois de ele falar sobre telepatia. Ele tem um capítulo sobre telepatia, depois ele conta essa história. Então ele fala assim, imagina o mundo inteiro em guerra. Uhum. Então, imagina que eu estou indo para a guerra. Aí eu estou indo para a guerra, eu penso assim, eu vou morrer. Se eu vou morrer, eu não vou mais ver meus familiares. Uhum. Eu não tenho mais futuro. Minha vida ficou uma porcaria, não sei o que, não sei o que lá. Imagina o cara indo para a guerra. Mas é cara indo do Japão, dos Estados Unidos, do Brasil, a Europa inteira indo para a guerra. Só que aí, imagina que você está lá e de repente você descobre que a guerra acabou. E esses milhares e milhares de pessoas parece que voltam a ter aquela... É como se tivesse renascido, né? Então eles ficam tão felizes. Esses soldados voltando para casa, falam, nossa, eu vou voltar a ver minha família, eu não vou morrer, acabou a guerra, tudo mais. Esses soldados todos voltando para casa emanaram uma energia mental para o mundo inteiro, que aí afetou o mundo inteiro. Uhum. Afetou muito. Isso daí é uma explicação, por exemplo, de como funciona uma egrégora, que às vezes o pessoal se juntam numa ordem, numa igreja, em algum lugar, para rezar pela humanidade. E pensar, não, eu estou rezando aqui, mas isso não vai afetar lá tudo. Não, afeta, de alguma forma, afeta as pessoas, os nossos pensamentos individuais e coletivos afetam outras pessoas. Então, quando você tá um monte de gente rezando para aquilo, isso afeta a humanidade, né? Isso afeta tudo. Isso daí, eu estava lendo essa parte justamente no período que nós tínhamos passado pela quarentena. Eu pensei, poxa, em 2020 aconteceu invertido. Né? Imagina o invertido. O mundo inteiro estava pensando que ia acabar. Pessoas que ficavam vendo televisão e ficavam com medo afetaram até quem não assistia televisão. Porque da mesma forma que o Napoleão foi influenciado pela alegria de milhares de pessoas, imagina o terror de milhares de pessoas afetando energeticamente todo mundo. Sim. E é tudo assim, e é legal assim, que eu te falei antes que tem aqueles livros anteriores. Quando eu falei das nossas forças mentais, o primeiro capítulo ele explica sobre isso. Ele fala os mistérios do sono. Se você ler aquilo, você fica assustada, porque isso o Napoleon Hill falando, né? Você vê, só que já é individual. Desculpa. O Prentice Mulford, ele fala individual no Nossas Forças Mentais. O Napoleon Hill, ele fala no coletivo. No Prentice Mulford, ele fala assim, aquilo que você assiste todo dia pode estar afetando uma pessoa na rua. Esse pessoal que fica assistindo programas policiais, sabe? Você influencia uma pessoa que está andando na rua. Se a pessoa tiver um pouquinho só de vibração, tiver um pouquinho vibrando, é um bandido, um potencial bandido, vibrando um pouquinho nessa energia, você só ficar assistindo esses programas e alimentando, você emana uma energia e afeta uma pessoa na rua. Quarto livro,
isso pode ser uma novidade aqui, né? Um livro chamado Sapos em Príncipes, do Richard Bandler e do Dr. John Grinder. São 2 doutores, na verdade. Na verdade, é o primeiro livro sobre PNL. Esse eu não conheço, doutor. Na verdade, esse é o primeiro. Ele foi escrito em 1975. Tem a minha idade. Eu nasci em 75, o livro é de 75. E ele é a reunião. Hoje em dia está muito em moda no Brasil, essas imersões de PNL. Eu mesmo fui em uma, há uns 2 anos atrás. 2, 3 anos atrás, nem lembro. Que você andei no vidro, andei na brasa, quebrei. Primeiro de PNL, eles fizeram uma imersão de 3 dias de palestras, de eventos e experimentos, e esse livro é o resultado dos 3 dias de palestra deles lá de 75. É o pai do PNL, Sapos em Príncipes. E é interessante porque ali começa a ideia de que ele diz o seguinte, é mais importante você experimentar do que você saber. Ele começa dessa forma o livro. Por exemplo, você saber como que é um carro. O que é um carro? Um carro é um lugar que você, né, é um veículo que você entra, liga com a chave, põe a primeira marcha, a segunda. Você sabendo o que é um carro não quer dizer que você dirige bem um carro. Então, dirigir o carro é mais importante que você saber o carro. Ele começa o livro desse jeito. Por isso que eles fazem as imersões. Eu não sabia disso, porque a teoria, eu posso te explicar tudo como funciona o cérebro. Mas se eu fizer experimentos com você, alterando algo prático, alterando o cérebro, vai ser mais importante que você saber. Ele começa o livro assim, eu achei fantástico. Eles começam com aquela ideia dos olhinhos, sabe? Você olha para cima, você está criando, você olha para baixo, você está lembrando. É umas coisas assim, né? Quinto livro. Aí já é um pouco mais recente. O livro do Michael Luzier, né? Michael Luzier. A Lei da Atração. Que é a base aí dos livros da Lei da Atração. Ele é interessante esse livro também. Vocês vão aguardar 2 semanas para saber quais são os outros 5 livros. A gente vai deixar vocês nessa espreita. Falar, pô, mas como assim? Porque tá tão legal, gente. Que aí a gente vai deixar para o próximo programa. Lembrando que no próximo programa eu vou falar como que você faz para ler ou absorver informações de um livro segundo as 3 ordens bem do livro. Tá certo? Vamos encerrar então? Vamos encerrar.